Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Eu vou aproveitar essa passagem de vocês por aqui para atender a um pedido que nos foi enviado, né, por um dos nossos seguidores aí, aliás, por uma seguidora, né? Ela pede para a gente falar um pouco mais sobre regimes políticos. A gente, na verdade, tem aqui alguns vídeos que tratam de forma, regime, sistema de governo, né, que são os vídeos assim, inclusive mais procurados. E essa pessoa pede que a gente fale sobre os regimes políticos, né? Assim, numa perspectiva, pelo que eu entendi, numa perspectiva histórica. Tá? Então, da gente falar nesses modelos, a gente teve até que fazer uma listinha aqui, porque são muitos, tá? Explicar ou relembrar o que vem a ser um regime político. Quando a gente fala em regime político, a gente está se referindo à maneira, né, através da qual o Estado ele se relaciona com a sociedade. Tá? De que maneira o Estado ou o governo, se preferirem, ele efetiva as suas relações com a sociedade. Ele conduz, né, o processo político. Tá? Essa forma, a dinâmica dessa relação é que determina o modelo, né, de regime político vigente naquele país. Ok? Então, quando a gente fala em regime político hoje em dia, a gente fala basicamente em dois tipos de regimes políticos. Tá? A democracia, que todo mundo conhece, que é um modelo onde existe a representatividade, né, a participação popular no governo, principalmente através do voto, mas não unicamente através do voto, evidentemente, porque essa participação também pode se dar de outras formas, através de plebiscitos, né, através de manifestações populares, enfim. Né, mas a participação mais efetiva é através do voto, onde o povo elege os seus representantes, tanto a nível de poder executivo quanto a nível de poder legislativo. Então, democracia, tranquilo, todo mundo sabe o que é. Existe liberdade de expressão, né, liberdade em todos os aspectos, liberdade de organização política, etc. Coisa que todo mundo aqui conhece, não é? Existe também o outro modelo, que é o oposto da democracia, que no jargão político a gente chama de autocracia. Tá? Muita gente usa a autocracia como sinônimo de ditadura, e às vezes até a gente pode utilizar em alguns casos. Mas, na verdade, um governo autocrático é um governo que dá muito poder ao poder executivo. Tá? Pode até existir o legislativo, pode existir o judiciário, mas há uma concentração muito grande de poder nas mãos do executivo. Você poderia me perguntar assim algum exemplo, né, que eu poderia citar? Eu posso citar, por exemplo, a Venezuela. Né? A Venezuela é um país onde existe o poder judiciário, onde existe um poder legislativo, mas é claro, é patente que, né, o presidente que está lá é autocrático. Né? Ele é autocrático. A gente pode citar o caso aqui da Rússia, né, onde o presidente está lá se perpetuando no poder, sempre né, impondo, né, alguma emenda, né, à Constituição que permita ele se reeleger infinitamente. Tá? Então isso é um exemplo de um governo autocrático. Tá? Pode dar, é uma ditadura? É uma ditadura, só que atenuada, vamos colocar assim, né? Porque existem os outros poderes. Mas é um poder fortemente centralizado no poder executivo, naquele que governa, naquele que está à frente do Estado. Então a gente diz um governo autocrático, centrado num só, no caso aí, no poder executivo. Tá? Agora, historicamente, a gente pode falar na existência de outros regimes políticos. Tá? Alguns que já não existem mais, muitos deles que a gente vai colocar aqui já não existem mais. Tá? Por exemplo, é o caso da teocracia. O que é uma teocracia? A gente fala muito em teocracia quando fala nas civilizações antigas. No Egito Antigo, por exemplo, quando a gente falava na figura lá do faraó, né, egípcio, que não era só um chefe político, mas também um chefe religioso, a maior autoridade religiosa. As teocracias acabaram? Claro, naquele modelo antigo acabou. Só que hoje em dia nós ainda temos países, né, onde a religião
ela tem um peso muito grande junto ao Estado. São países onde existe uma religião oficial, tá? Tel quer dizer Deus, cracia governo, governo de um Deus, ou seja, um governo, né, onde a religião oficial ela caminha para e passo com, né, o chefe do Poder Executivo. Em alguns casos, até o próprio chefe do Poder Executivo também é a maior autoridade religiosa. Quando não, a autoridade religiosa tem um peso político muito grande. Exemplo, o Irã. Né? O Irã, todo mundo sabe o peso político que os ayatolás têm, né? O peso político que eles têm no Irã, né? Dentro do país. Há um peso até às vezes maior do que o próprio presidente, que é o chefe do executivo. Então, as teocracias são um outro modelo de regime político. Tá? Historicamente, a gente também fala na existência de oligarquias. Tá? O que significa oligarquia? Oligarquia é uma palavra de origem grega. Oligoi quer dizer poucos, arquia, governo, oligoiarquia, oligarquia, seria o governo de poucos. Né? Seria aquele regime político no qual uma minoria privilegiada da sociedade, nem sempre aquela que tem o poder, o maior poder econômico, mas é uma minoria que está sempre à frente do Estado, ela se perpetua. O poder, ele não tem, né, ele não é distribuído, né, ele se torna inacessível, né, para outras parcelas da sociedade. A gente pode citar aqui como exemplo, né, o caso das oligarquias rurais aqui no Brasil, né? Na época da República, da chamada República Velha, na época da Primeira República. Sabe? Naquela época do café com leite, né? Os partidos republicano mineiro e paulista, os cafeicultores, os grandes fazendeiros ali se perpetuando no poder. Então, isso aí era um exemplo de regime político, né, oligárquico. Eram as oligarquias rurais, né, cafeeiras que controlavam o Estado brasileiro, a política brasileira. Tá? A gente pode também falar numa aristocracia. Essa aristocracia, né, seria aquele regime político, né, que historicamente privilegiou a nobreza. Né? Um exemplo é o Estado moderno, a França, na época do absolutismo, na época que antecedeu a Revolução Francesa. Tá? O Estado francês ele era controlado, né, pela nobreza e pelo clero também. Então aquilo ali era um exemplo de Estado aristocrático, né, absolutista, centrado na figura do rei, que nada mais era do que um membro representante da nobreza. Né? Essa nobreza, essa aristocracia, gozava de privilégios fiscais, né? Privilégios políticos, ocupava os cargos políticos, os ministérios, etc. Tá? Então era um exemplo claro de aristocracia. Mas a coisa não acaba aí. Né? Existiu, a gente pode falar também historicamente na existência de plutocracias. Tá? Plutocracias seria o quê? O governo das classes ricas, né? Estados que foram governados pelas elites economicamente poderosas. Tá? Então a gente fala em plutocracia, tá? Governo dos mais ricos. Mas a coisa ainda não acaba. Né? A gente pode falar também num outro regime político, que foi a chamada talassocracia. Isso aí é uma coisa que existiu na época, existiu na antiguidade. Talassocracia seria aquele tipo aquele regime de governo que era monopolizado, dirigido por uma elite ligada ao comércio marítimo. Talassocracia, tá? O governo daqueles ligados ao mar, tá? Aqueles grandes armadores, construtores, os que faziam comércio marítimo, né, de longa distância. A gente viu isso aí na Grécia Antiga, tá? E também na Fenícia. Os fenícios ficaram famosos, né, por serem navegadores que foram longe, né, muito além do Mediterrâneo. Fala-se até que eles tenham chegado até a América. Então, essa elite ligada ao mar, de grandes comerciantes, constituía a chamada talassocracia. Né? É algo que, evidentemente, a gente não vê mais, mas que existiu enquanto regime político. A gente fala também aqui,
né, na ditadura, que é muito semelhante à autocracia. A diferença é que a ditadura ela é imposta, né? Ela é imposta, geralmente com um golpe de Estado, né? A pessoa se torna ditadora, né? Ela pode eliminar os outros poderes, dissolver o legislativo, né? Então ela é um pouco diferente da autocracia, né? Como a gente falou lá no início. Um governo autocrático não significa que ele vai ser assim, acabar, abolir os outros poderes, mas ele irá controlar. Na ditadura, não, né? Na ditadura existe o golpe de Estado, né, que dá poderes extraordinários ao chefe do executivo, ao ditador, né? E para encerrar, né, a gente ainda fala aqui em regime político, a gente pode falar em anarquia. Anarquia, né? O que seria anarquia? Anarquia virou sinônimo de bagunça, né? Quando a gente quer falar em bagunça, a gente fala em anarquia. Mas tem gente que não sabe que a anarquia foi um regime político que existiu historicamente. Nós tivemos experiências de anarquismo na França, por exemplo, no século XIX, como foi o caso da Comuna de Paris. Durou pouco tempo, né? A Comuna de Paris foi uma rebelião popular que instituiu um regime político anárquico, né? Que significa o quê? Anarquia significa ausência de governo. Anarquia, tá? Sem governo. Governo, no caso, Estado. Sem Estado, que não houvesse governo. Tá? O que a anarquia propõe, ou propunha, era a autogestão da sociedade. O fim da propriedade privada também, né? Há uma semelhança muito grande entre anarquismo e comunismo. Tá? Mas o anarquismo, enquanto regime político, propõe o quê? O fim do Estado. Eles não aceitam a existência do Estado. Eles propõem a autogestão da sociedade, ou seja, que a própria sociedade se autogoverne, ela se governe. Tá? Quer dizer, é uma coisa bastante complexa, não é? Essas experiências anarquistas, historicamente, elas tiveram uma duração curta, né? Então é isso, gente. A gente espera que tenha respondido aqui, né, esgotado aí o assunto, tá? Então a gente vê que a gente tem dois modelos básicos, que são a democracia, tá, e a autocracia, mas que existiram outros modelos de regimes, alguns ainda existem, né? Só que, evidentemente, dentro de uma nova realidade, com algumas mudanças, algumas adaptações, mas basicamente, historicamente, foram esses os regimes políticos que, né, assim, nós achamos mais interessantes para destacar aqui para vocês, tá bom? É isso aí, gente. Um forte abraço para vocês, beijos e até a próxima.